Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Trata-se da disciplina Contabilidade aplicada ao setor público, bateria de exercícios de receitas e despesas públicas, referente ao ministrado em 21/8, período 2023/2, segundo período. O material utilizado do professor Dr. Valdir Jorge Ladeira dos Santos, a apostila compartilhada no grupo de WhatsApp das páginas 68 a 71. O discente que vos fala é Ian Dias Veloso de Almeida, cumprindo a disciplina obrigatória, estágio docente e cursando o segundo período do mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis. Tá? Disciplina ministrada a graduação em Ciências Contábeis, sétimo período. 1. Marca a alternativa que representa a combinação correta das sentenças abaixo. Pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Perfeito. A fonte é a Lei 4.320, de 64. Tá? O artigo é o 35, incisos 1 e 2. Tá? Consideram-se ressapagar as despesas empenhadas, pagas ou não até 31 de dezembro, distinguindo-se em processadas e não processadas. Distinguindo-se em processadas e não processadas está correto. E consideram-se ressapagar as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, tá? Distinguindo-se processadas e não processadas. A fonte é o artigo 36 da Lei 4.320. O empenho da despesa é ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Está perfeito, artigo 58. Então, nós ficamos com verdadeiro, falso, verdadeiro. Tá? Letra A aqui, número 1, vamos chamar o gabarito e está correto. Então, vamos para a segunda questão. Vamos lá. Vou pegar uma canetinha aqui. Quanto aos estágios da receita e da despesa pública, correlacione a coluna da direita com a da esquerda e marque a alternativa que identifique a combinação correta. Tá? Empenho. Empenho, de acordo com o artigo 58 da Lei 4.320, artigo 58 da 4.320, vai dizer que o empenho da despesa é ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não do implemento de condição. Tá? É o que está escrito aqui, ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado uma obrigação de pagamento. Então, a correlação aqui é 1. Tá? Vamos ver essa daqui. Torna em princípio líquido e certo o direito do credor contra a fazenda pública. Tá? Esse aqui é o estágio da liquidação, em que se afere que o serviço ou o bem foi entregue para a administração pública, ocorre a liquidação administrativa, em que geralmente são as fiscais de contrato que atestam, até pelo princípio da segregação de funções, que atestam o recebimento do bem ou serviço, vai para o serviço de contabilidade, onde se processa no sistema. Beleza? Então, o contador vai fazer a liquidação contábil, se diferenciando da liquidação administrativa. Então, aqui o número aqui é o número 4. Tá? Vamos lá para o próximo. Ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal, a pessoa que lhe é devedora inscreve o débito desta. Tá? Isso daqui é o lançamento. E a gente tem tipos de lançamento. A gente tem o lançamento direto, a gente tem o lançamento de ofício, tá? Vale a pena depois se aprofundar nos tipos de lançamento que eles existem. Então, aqui dois. Dois. Ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal, a pessoa que lhe é devedora inscreve o débito desta. Tá? A última, ato pelo qual o Estado recebe os tributos, multas e demais créditos a ele devidos.
Isso daí é a arrecadação, tá? Só que aqui cabe diferenciar que na arrecadação o recurso ele vai para um agente oficial arrecadador, tá? Uma instituição oficial. Já no recolhimento, no recolhimento é aonde que vai para o Caixa Único do Tesouro, beleza? Realizando o princípio da unidade de tesouraria, tá? Então aqui 4 1 2 e aqui nem eu tô entendendo, cara. 4 1 2 3 4 1 2 3 beleza? Então é aqui, ó. Subiu o nosso gabarito, está correto. Vamos para a próxima. Cronologicamente, os estágios da receita podem ser assim apresentados, tá? Então, estágios da receita. Vamos lá. Previsão está certo, mas é cronológico. Ele ainda quer na ordem cronológica. Tá? Antes aqui é o lançamento. Lançamento. Tá? Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Está aqui nosso gabarito. Não vou ler as próximas e vamos partir. Em que estágio da receita é que o numerário fica disponível para o governo, tá? Quando fica disponível para o governo é no momento do recolhimento, como nós vimos na questão anterior. Na arrecadação, ainda está no poder das instituições oficiais, tá? Os bancos que foram credenciados ali para fazer a arrecadação do Estado ou da União. Na União, geralmente o Banco do Brasil, e no Estado do Rio de Janeiro, atualmente, é o Bradesco. Vamos subir nosso gabarito, recolhimento. Vamos partir para a próxima. Recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público e de direito privado e destinados à manutenção de serviços anteriormente criados são classificados como destinados à manutenção de serviços anteriormente criados. Então, é para custeio, tá? É para custeio. Transferência de capital seria para investimentos. Para investimentos. Doações é extra-orçamentário, fato extra-orçamentário. Receita patrimonial, a categoria econômica de uma receita corrente. Não condiz aqui com a questão. A questão está tratando das receitas de transferências correntes, beleza? Subir o nosso gabarito, está correto. É classificado como de receita corrente a conta de receita corrente. Impostos? Sim. Aqui é bom saber aquele mnemônico, né, do tributa com paz, transou, tá? Isso para receita corrente. Impostos, perfeito. Operação de crédito, ficando opera ali o amor da operação de crédito. Taxas, corrente, serviços, corrente. Tá? Então, aqui operação de crédito já era. Transferências correntes, receita corrente, amortização de empréstimos, não. Multas, outras receitas correntes. Cobrança da dívida ativa, contribuições de melhoria, multa e serviços. Vamos ver se tem as outras piores aqui. Operação de crédito, não. Alienação, não. Amortização, do que é tudo capital. Aqui foi tudo capital, a letra E. Operação de crédito aqui, depósitos terceiros e calções são extra-orçamentários, tá? Depósito terceiro e calção são receitas em que o Estado tem um mero poder de gestão, por isso são receitas extra-orçamentárias, e os restos a pagar foram as despesas que foram empenhadas e não pagas até 31 de dezembro. Então, são correntes a cobrança da dívida ativa, contribuições de melhoria, são tributos, está dentro de tributos, mas hoje em dia é separado em impostos, taxas e contribuições de melhoria mesmo, tá? Multas e serviços aqui são todas correntes. Vamos subir nosso gabarito. O gabarito aqui subiu errado, tá? Eu vou acertar aqui. Eu vou passar ele para. Eu vou passar ele aqui para o nosso gabarito. Todas correntes. Beleza? Vamos lá. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui uma caneta.
e vamos para a próxima. Então vamos lá. Questão 7. Dentre as receitas abaixo, a única classificada como capital é tributária, receita corrente, tá? Agropecuária, receita corrente, patrimonial, receita corrente, alienação de bens, capital, receita de capital, e letra E, transferência corrente, receita corrente, tá? Eu escolhi no sentido de que não é essa, não é essa, é a letra D, alienação de bens. 8. As receitas extra-orçamentárias e orçamentárias nessa ordem são as da alternativa dividendos recebidos, receita patrimonial orçamentária, consignações retidas e consignações recolhidas. Nós temos essa diferença entre consignações retidas e consignações recolhidas. Retida vai ser uma receita, tá? Recolhida ou paga vai ser uma despesa. Perfeito? Então, como a questão que é somente receitas, e mesmo assim aqui não estaria na ordem como orçamentária, já que isso daqui é extra-orçamentária, tá? Uma receita extra-orçamentária, não atende a questão. Depósitos terceiros recolhidos, extra-orçamentário, tá? E restos a pagar cancelados, quando for cancelado e o credor fizer jus ao pagamento, este vai vir a conta de despesa de exercício anterior. Nós vimos o conceito de despesa de exercício anterior em sala de aula, tá? É, multas arrecadadas vai ser orçamentário, corrente e orçamentário. Cobrança da dívida ativa vai ser corrente e orçamentário, tá? Depósito de calção recebido, extra-orçamentário e uma receita recebido, e aluguéis ativos arrecadados, receita patrimonial orçamentária. Está aqui o nosso gabarito, letra D, que essa daqui é uma despesa, impostos arrecadados e receita orçamentária, estaria correto, mas aqui não atende. Vamos chamar no gabarito, letra D. Vamos partir para a próxima. Questão 9. Marque a alternativa que representa a combinação correta das sentenças abaixo. O empenho é o primeiro estágio da despesa, tá? Isso aqui está falso. Primeiro é o fixação, fixação, né? A liquidação independe da entrega do material ou da prestação de serviço. Isso daqui está falso, tá? A gente vai verificar o direito do credor contra a fazenda pública na liquidação. O pagamento é o último estágio da despesa. Isso daqui está verdadeiro. Então, FFV, onde está isso? Está aqui na letra E, FFV. Está errado? Não, não está errado. É porque existem divergência entre autores, tá? Então, tem autores que consideram o empenho o primeiro estágio da despesa, e tem autores que consideram a fixação como o primeiro estágio da despesa. Então, aqui nós temos duas assertivas corretas, tá? Ou duas falsas, tá ok? Isso aqui foi corrigido pelo professor. A emissão de empenho para atender. Então, os senhores podem ficar seguros que eu não estou contando mentira na sala de aula. A emissão de empenho para atender despesas cujo pagamento se processa de uma só vez corresponde ao empenho chamado. Aqui nós temos os tipos de empenho. Nós temos os tipos de empenho global, tá? Ordinário, que se processa de uma só vez, é o nosso gabarito. O estimativo e acabou. Não existe plurianual ou extraordinário. O ordinário se processa de uma só vez. O estimativo é despesa com energia elétrica. E o global que são dispêndios vultuosos, como se fosse de contratos, e de passar para os senhores os tipos de empenho, as modalidades de empenho, tá?
No empenho ordinário, é correspondente à despesa com montante perfeitamente conhecido, que os pagamentos devem ser efetuados de uma só vez após sua regular liquidação. O empenho estimativo é utilizado nos casos em que não é possível a determinação prévia do valor exato da despesa, podendo o pagamento ser efetuado em uma única vez ou parceladamente. Por essa razão, estima-se um valor e se estabelece um cronograma de pagamento. Exemplo, serviços de telefonia, água, energia elétrica, reprodução de documentos, etc. Tá? A cada parcela do empenho estimativo a ser paga, acontece uma transação de liquidação parcial desse empenho e a emissão de uma ordem de pagamento. Constatada a insuficiência do valor estimado para atender a despesa empenhada, admite sua complementação mediante no reforço de empenho. Trata-se de novo empenho, cujo valor é acrescentado ao valor do empenho estimativo. Convém ressaltar que, como em qualquer caso de reforço de empenho, é obrigatória a existência de saldo no empenho a ser reforçado. E o empenho global, conforme falado, é utilizado para atender despesas com montantes previamente conhecidos, tais como contratuais, mas de pagamento parcelado, exemplo, aluguéis, prestação de serviços, terceiros e etc. Tá? Vamos chamar no gabarito e tá aqui o ordinário. Vamos passar para o próximo. 11. A liquidação da despesa é o ato através do qual a administração pública procura verificar os direitos dos credores e devedores, com os quais mantém transações? Não. Agentes responsáveis por seus numerários? Não. Devedores com os quais mantém transações? Não. Credores com os quais mantém transações? Sim. Tá? É, Ordenadores de despesa responsáveis por numerários? Não. Vamos chamar no gabarito. Tá correto. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas. Tá? Categoria econômica remete a corrente e capital. Beleza? Então aqui é a letra B vai ser o nosso gabarito, despesa corrente, despesa de capital. São classificadas como despesas orçamentárias efetivas, aquelas que realmente modificam o patrimônio, tá? São as VPDs, beleza? Vai ser a variação patrimonial diminutiva. São classificadas como despesa orçamentária efetiva. Aquisição de bens, é uma permuta, tá? Porque no setor público, geralmente as transações são feitas a prazo, e obras de construção e de investimentos em ações de empresas também é capital, é uma permuta, é uma mutação. Energia consumida é efetiva, é despesa efetiva. Obras de aquisição de escola é capital, em sua essência vai ser uma permuta, tá? Vai sair o dinheiro do ativo, mas vai aumentar o permanente, o não circulante, beleza? Uma permuta entre elementos do ativo e a aquisição de material de expediente para estoque, tá? Aquisição de material de expediente para estoque também vai ser um fato permutativo, beleza? Pessoal ativo, serviços de manutenção e aquisição de material de expediente para consumo imediato é o nosso gabarito. São todas despesas orçamentárias efetivas. A aquisição de merenda para estoque é permutativo. Sai dinheiro do ativo e entra o estoque no ativo. Material de limpeza é despesa efetiva, o AVPD, e combustível consumido também é o AVPD. Tá? Depósitos terceiros pagos é extra-orçamentária, consignações recolhidas ao órgão de destino, depósitos que são restituídos ao fornecedor de bens, isso aqui também é extra-orçamentária. Tá? Vamos puxar o nosso gabarito, letra C. 14. A restituição ou entrega de valores recebidos pelas entidades públicas, como calções, depósitos ou consignações, classificam-se como despesas do tipo. Então, vamos lá. Como calções, depósitos ou consignações. São extra-orçamentárias. Beleza? A dívida ativa compreende a seguinte situação: são as receitas lançadas e não arrecadadas. Obrigação? Não. Dívida ativa é um direito. Despesa empenhada? Não. Despesa autorizada? Não. Receitas tributárias recebidas e não contabilizadas no exercício? Não. Instrução da receita lançada e não arrecadada no exercício de origem? É o nosso gabarito. Para a próxima.
Vamos começar agora a correção das questões 15 a 18, tá? Vou pegar aqui o apontador, não, melhor, vou pegar a caneta. Uma unidade administrativa teve os seguintes fatos durante o ano de 2012. Total de créditos recebidos, 100, total de empenhos emitidos, 90, total de empenhos liquidados, 60, total de liquidações, fornecedores pagos, 40. Total de empenhos pagos diretamente, ou seja, liquidado e pago no mesmo momento. Ou seja, é, empenhos com liquidação de pronto pagamento, tá? Isso daqui são empenhos com liquidação de pronto pagamento. E ocorreram empenhos cancelados também durante o exercício de 2012. Pede-se na questão 16. Qual o total de despesas em 2012 pela Lei 4.320? Então, pela Lei 4.320, nós temos que nos atentar que trata-se do enfoque orçamentário, tá? Então, no enfoque orçamentário, pelo artigo 35 da Lei 4.320, as receitas vão ser consideradas pelo estágio da arrecadação e as despesas no exercício legalmente empenhadas, no estágio do empenho, beleza? Então, vamos lá para resolver a questão. Qual o total de despesas em 2012? Em 2012 foram emitidos 90 de empenho. Total de empenhos liquidados, 60. Tá, beleza. Então a gente só tem que pegar aqui os empenhos emitidos e os empenhos cancelados. 90 menos 5, 85. Então no exercício foram emitidos 90 milhões e cancelados 5 milhões, 85. Beleza? Tá aqui o nosso gabarito. Qual o total, na questão 17 agora, qual o total de RP inscritos em 2012, tá? Lembrando, os estágios. Deixa eu só apagar a questão anterior para não saturar a figura. Vamos lá. Vamos continuar aqui na nossa questão 17. Nós temos o estágio da despesa, empenho, liquidação, tá? Empenho, liquidação e pagamento. Do empenho para o pagamento, nós temos o resto a pagar. Nós já vimos isso. Do empenho para liquidação, nós temos os restos a pagar não processados, tá? RP, NP, restos a pagar não processados. E da liquidação para pagamento, nós temos os restos a pagar processados. Ele pediu empenho para o pagamento, tá? Do que foi empenhado até 31 de 2012 e não foi pago. Então, quanto que foi empenhado? Nós vimos que foram empenhados 90 e foram cancelados 5, tá? Então, 85. Sendo que nós tivemos 10 de empenho de pronto pagamento, beleza? E o total de empenhos liquidados 60. Então, aqui na liquidação, 60 60 foram liquidados, mas 10 foram de pronto pagamento. Foram empenhos com liquidação de pronto pagamento, tá? Então, ficamos com 50, 85 menos 50, 35 de resto a pagar, beleza? Então, vamos agora corrigir a questão 18. Qual o total de RP processado, restos a pagar processados no exercício de 2012, tá? Então, os restos a pagar processados vai ser tudo que foi liquidado e não foi pago. Então, vamos lá ver tudo que foi liquidado. Liquidados foram 60 mil, tá? 60 mil. Sendo que
Ele dá uma outra informação aqui, dizendo que total de empenhos pagos diretamente, ou seja, liquidado e pago no mesmo momento, liquidações de pronto pagamento foram 10, que também foram liquidados. Ou seja, liquidação nós tivemos 70, tá? Só que ele foi liquidado e pago, também percorreu o estágio do pagamento. Nós tivemos 40 pagos, tá? E ele também foram liquidados e pagos. Então aqui total pago 50, total liquidado, total pago. Fazendo essa diferença, nós encontramos 20, tá? Vamos ver esse gabarito. Aqui 20 é o nosso gabarito da questão 18. Agora, qual o total de RP não processados em 2012 pela Lei 4.320? RP não processados é tudo que foi empenhado e não foi liquidado. Vamos ver quanto que foi empenhado e não foi liquidado. Empenhos emitidos, 90. Tá? Total de empenhos pagos diretamente. Então, mas sendo que nós já tínhamos achado já o empenho, que é 90 menos 5. 5 foram cancelados. Tá? Então, 85 que nós tivemos de empenho. Beleza? Vamos achar agora quanto que foi a liquidação. E nós vimos que liquidados totais foram 60 mais 10. Tá? Esse aqui é 85. 60 mais 10, 70. E essa diferença vai ser o RP-NP. 20. 15, desculpa. Desculpa, deixa eu apagar isso daqui. Cadê? Borracha. Tá? 15. Vamos ver se tem esse gabarito. Tá aqui na letra A, 15. Opa, esse aqui o gabarito veio errado. Esse aqui o gabarito veio errado. RP não processados. É 15. Tá? Pelo motivo explicado. A dívida flutuante compreende as consignações e dívidas ativas? Não, dívida ativa é um direito, tá? Não pode ser uma dívida nesse sentido de obrigação. Os restos a pagar e os depósitos. Sim, restos a pagar e depósitos sim. A dívida ativa não, depósitos sim. Os créditos e valores não faz sentido algum. Os bens e valores também não faz sentido algum, tá? A fonte é o artigo 92 da Lei 4.320, de 64. E que esse artigo fala o seguinte: a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluído o serviço da dívida, no inciso 1, no inciso 2, serviço da dívida a pagar, no 3, os depósitos, e no 4, os débitos de tesouraria. Parágrafo único. Os registros dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. Tá? Então, o nosso gabarito aqui é a letra B de bola. Chamamos o gabarito e creio que essa seja a última questão. Vamos lá. Enumere os títulos abaixo com as respectivas definições. Torna em princípio líquido certo o direito do credor contra a fazenda pública. Tá? Então, esse daqui é o estágio da liquidação. É o 10. Cortar aqui liquidação. Expectativa da receita por parte da fazenda pública e configura o que se pretende arrecadar no exercício financeiro com o objetivo de custear os serviços públicos programados para o mesmo período. Vou deixá-la guardada aí. Créditos que se destinam a atender a despesa para os quais não haja dotação orçamentária específica. Tá? Para os quais não haja dotação orçamentária específica, é o 9. É o 9 aqui, que são os créditos especiais.
Esse daqui é da liquidação. Ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado uma obrigação de pagamento. É o empenho. Cadê o empenho aqui? Créditos especiais já foi, o empenho é o 1 aqui. Tá? Entrega do numerário arrecadado pelos agentes públicos ou privados ao banco oficial. É o momento a partir do qual o valor estará disponível para o Tesouro Público. Vou deixar ele guardado aqui. Veda que despesas excedam os créditos orçamentários e adicionais. Esse daqui, ato da repartição competente que verifica processo crédito fiscal, pessoa que lhe é devedora escreve o débito e desce. Esse aqui é o lançamento. Cadê o lançamento? Tá aqui, 6. Veda que despesas excedam os créditos orçamentários e adicionais. Isso aqui é fixação, tá? Fixação. Vamos lá. Créditos que se destinam a reforçar a dotação orçamentária se tornam insuficientes durante a execução do orçamento. Tá? Esses aqui são os créditos suplementares. Suplementares aí é o 7. Tá? Ato pelo qual a Fazenda Pública satisfaz o credor e extingue obrigação. Isso aqui é o pagamento. Isso aqui é o pagamento. Beleza? Ato pelo qual o Estado recebe os tributos, multas e demais créditos a ele devidos. Então, aqui ao Tesouro Público, ao recolhimento. Tá? Tá aqui, o recolhimento. O Estado recebe os tributos, vai ser aqui a arrecadação. Cadê? É 11. Vamos ver o que ficou faltando. Expectativa da receita. Crédito suplementar já foi, arrecadação já foi, fixação já foi. Expectativa da receita. Expectativa da receita é previsão. É previsão. Expectativa da receita. Vamos lá? 1. Está correto. Empenho. 3. Pagamento. Está correto. 4. Previsão. Está correto. 5. Recolhimento, né? Se eu não me engano, está correto. 6. Ato da repartição competente. Está correto. Lançamento. 7. Créditos que se destinam. Créditos suplementares, a dotação que já estava lá, insuficiente no orçamento. 8. Veda que despesas excedam os créditos orçamentários adicionais, fixação, está correto. Aqui 8. 9. Créditos que se destinam a atender as despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 9. Créditos especiais, está correto. 10. Torna em princípio líquido e certo o direito do credor contra a Fazenda Pública, liquidação. E 11. Ato pelo qual o Estado recebe os tributos, multas e créditos a ele devidos. Beleza? Então, boa noite, boa semana e estudem. Então, vamos agora corrigir a questão 18. Qual o total de RP processado, restos a pagar processados no exercício de 2012? Tá? Então, os restos a pagar processados vai ser tudo que foi liquidado e não foi pago. Então, vamos lá ver tudo que foi liquidado. Liquidados foram 60 mil, tá? 60 mil. Sendo que ele dá uma outra informação aqui, dizendo que total de empenhos pagos diretamente, ou seja, liquidado e pago no mesmo momento, liquidações de pronto pagamento foram 10, que também foram liquidados. Ou seja, liquidação nós tivemos 70, tá? Só que ele foi liquidado e pago, também percorreu o estágio do pagamento. Nós tivemos 40 pagos, tá? E ele também foram liquidados e pagos. Então, aqui total pago, 50. Total liquidado, total pago. Fazendo essa diferença, nós encontramos 20. Tá? Vamos ver esse gabarito.
Aqui, 20 é o nosso gabarito da questão 18. Agora, qual o total de RP não processados em 2012 pela Lei 4.320? RP não processados é tudo que foi empenhado e não foi liquidado. Vamos ver quanto que foi empenhado e não foi liquidado. Empenhos emitidos, 90. Tá? Total de empenhos pagos diretamente. Então, mas sendo que nós já tínhamos achado já o empenho, que é 90 menos 5. 5 foram cancelados. Tá? Então, 85 que nós tivemos de empenho. Beleza? Vamos achar agora quanto que foi a liquidação. E nós vimos que liquidados totais foram 60 mais 10. Tá? Esse aqui é 85. 60 mais 10, 70. E essa diferença vai ser o RP-NP. 20. 15, desculpa. Desculpa, deixa eu apagar isso daqui. Cadê? Borracha. Tá? 15. Vamos ver se tem esse gabarito. Tá aqui na letra A, 15. Opa, esse aqui o gabarito veio errado. Esse aqui o gabarito veio errado. RP não processados. E 15. Tá? Pelo motivo explicado. A dívida flutuante compreende as consignações e dívidas ativas? Não, dívida ativa é um direito. Tá? Não pode ser uma dívida nesse sentido de obrigação. Os restos a pagar e os depósitos. Sim, restos a pagar e depósitos sim. A dívida ativa não, depósitos sim. Os créditos e valores não faz sentido algum. Os bens e valores também não faz sentido algum. Tá? A fonte é o artigo 92 da Lei 4.320, de 64. E que esse artigo fala o seguinte: a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluído o serviço da dívida, no inciso 1, no inciso 2, serviço da dívida a pagar, no 3, os depósitos, e no 4, os débitos de tesouraria. Parágrafo único. Os registros de restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. Tá? Então, o nosso gabarito aqui é a letra B de bola. Chamando o gabarito e creio que essa seja a última questão. Vamos lá. Enumere os títulos abaixo com as respectivas definições. Torna em princípio líquido certo o direito do credor contra a fazenda pública. Tá? Então, esse daqui é o estágio da liquidação. É o 10. Cortar aqui liquidação. Expectativa da receita por parte da fazenda pública e configura o que se pretende arrecadar no exercício financeiro com o objetivo de custear os serviços públicos programados para o mesmo período. Vou deixá-la guardada aí. Créditos que se destinam a atender a despesa para os quais não haja dotação orçamentária específica. Tá? Para os quais não haja dotação orçamentária específica, é o 9. É o 9 aqui, que são os créditos especiais. Esse daqui é da liquidação. Ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado uma obrigação de pagamento. É o empenho. Cadê o empenho aqui? Créditos especiais já foi, o empenho é o 1 aqui. Tá? Entrega do numerário arrecadado pelos agentes públicos ou privados ao banco oficial. É o momento a partir do qual o valor estará disponível para o Tesouro Público. Vou deixar ele guardado aqui. Veda que despesas excedam os créditos orçamentários e adicionais. Esse daqui
Ato da repartição competente que verifica a procedência de crédito fiscal, a pessoa que lhe é devedora escreve o débito e desce. Esse aqui é o lançamento. Cadê o lançamento? Está aqui, 6. Veda que despesas excedam os créditos orçamentários e adicionais. Isso aqui é a fixação, tá? Fixação. Vamos lá. Créditos que se destinam a reforçar a dotação orçamentária se tornam insuficientes durante a execução do orçamento. Tá? Esses aqui são os créditos suplementares. Suplementares aí é o 7. Tá? Ato pelo qual a Fazenda Pública satisfaz o credor e extingue a obrigação. Isso aqui é o pagamento. Isso aqui é o pagamento. Beleza? Ato pelo qual o Estado recebe os tributos, multas e demais créditos a ele devidos. Então, aqui ao Tesouro Público, ao recolhimento. Tá? Tá aqui o recolhimento. O Estado recebe os tributos, vai ser aqui a arrecadação. Cadê? É 11. Vamos ver o que ficou faltando. Expectativa da receita. Crédito suplementar já foi, arrecadação já foi, fixação já foi. Expectativa da receita. Expectativa da receita é previsão. É previsão. Expectativa da receita. Vamos lá. 1. Está correto. Empenho. 3. Pagamento. Está correto. 4. Previsão. Está correto. 5. Recolhimento, né? Se eu não me engano, está correto. 6. Ato da repartição competente está correto. Lançamento. 7. Créditos que se destinam. Créditos suplementares, uma dotação que já estava lá, insuficiente no orçamento. 8. Veda que despesas excedam os créditos orçamentários adicionais, fixação, está correto. Aqui 8. 9. Créditos que se destinam a atender as despesas para as quais não haja uma dotação orçamentária específica. 9. Créditos especiais, está correto. 10. Torna em princípio líquido e certo o direito do credor contra a Fazenda Pública, liquidação. E 11. Ato pelo qual o Estado recebe os tributos, multas e créditos a ele devidos. Beleza? Então, boa noite, boa semana e estudem.